Oi, 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 pessoal, boa noite para quem está chegando. Vamos falar um pouquinho hoje sobre procrastinação. Boa noite quem está entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tudo bom, Thali? Boa noite. Olá, boa noite. Quem tiver perguntinhas ainda dá tempo de responder também, né? De perguntar, se for o caso aqui mesmo. Hoje eu vou explicar um pouco mais, um pouco melhor sobre a procrastinação, que foi algo que repercutiu bastante, né, do post da semana passada. Boa noite. E aí pediram, né, para trazer mais esclarecimentos. Então a gente está aqui para compartilhar mais disso. Olá, todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Então, pessoal, hoje essa explicação maior é para trazer para vocês, né, os reais motivos pelos quais a gente procrastina. Então eu vou falar para que isso serve, o que causa isso na gente, e também a gente vai ir descobrindo dentro da gente mesmo, né? Sim, Renata, como ajudar as pessoas que sofrem, né, com a procrastinação, porque querendo ou não a gente já passou por isso também, às vezes mais, às vezes menos. E eu quis trazer esse tema porque é algo que eu tenho me trabalhado muito, já tem alguns meses mais especificamente, e por conta de descobertas que eu fiz com os meus processos, aí eu senti de compartilhar, né? Porque eu acho que muita gente também tem essas questões, então acho que é legal a gente dividir aqui. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, né, até quem tiver amigos que possam se interessar, vai nesse sinalzinho que parece um aviãozinho, marca a pessoa, né, dá coraçãozinho aí para mim também, porque daí a gente compartilha com mais pessoas. E quem conseguir ficar até o final, a gente deve levar aqui cerca de uns 30, 40 minutos. Quem ficar até o final vai ter uma surpresa bem bacana, que a gente vai fazer uma sessão de meditação para liberar aí algumas coisas, né? Então fiquem comigo, chama o pessoal para a gente começar. Olha só, uma grande amiga minha acabou de entrar aqui, né, tá? Isso, gratidão, o pessoal já está mandando aí, né, esses coraçõezinhos lindos. E é isso, né, pessoal, a gente vai aprendendo um monte de coisa, então é importante a gente passar adiante, porque a gente vê que são questões, problemas comuns, né? Eu até brinco muito com os clientes, com os cursos, eu falo, gente, os problemas são basicamente os mesmos, as questões, a gente só muda de endereço, né? Então é entender isso tudo que acontece com a gente para a gente poder fazer diferente, né? Porque tudo é padrão, mas a gente, sim, é super possível a gente mudar isso daí, tá? Então vamos lá, começando agora de fato. Eu vou dar uma olhadinha pro lado, que eu tô aqui do lado do computador também. Eu fiz uma colinha para a gente não perder, não esquecer nada, né? Porque esse é um tema bastante importante. Então é o seguinte, pessoal, a procrastinação, né? Todo mundo já procrastinou algo na vida. Tem pessoas que têm mais esse padrão, tem pessoas que menos, mas eu vejo que é uma coisa muito corrente, né? Muito recorrente acontecendo por aí. Então a gente sempre fica, deixa para amanhã, semana que vem, o mês que vem eu faço. E aí quando a gente vê, por exemplo, já estamos em março, né? Hoje já é dia 11 de março, ou seja, quase 15 dias, quase o primeiro trimestre já foi, e muita gente ainda está naquilo, nossa, o que eu vou fazer, né? Não, deixa e vamos lá, né? Então é essa a intenção, trazer mais clareza aqui para vocês. Sendo assim, por que a gente procrastina? A gente procrastina porque a gente normalmente tem alguns padrões que nos limitam a fazer algo. E quais seriam essas principais razões? E aí, conforme eu vou falando, quem estiver aqui pode até ir escrevendo se tiver mais alguma coisa, porque a gente vai discutindo sobre isso também, tá?
Então, as principais razões são, primeiro, você pode ter medo de falhar, medo de errar. Então, a gente deixa de fazer. Então, se eu não faço, se eu nem tento, eu não vou errar, eu não vou falhar. Né? Então, eu fico sempre deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E o que tem por trás disso? Tem muita sensação de você também não querer decepcionar os outros. Isso está muito ligado lá a questões com os nossos pais desde a infância, né? Porque eles, querendo ou não, são as nossas primeiras figuras masculino e feminino, está aí com eles e são a nossa referência. Então a gente pode observar se em algum momento lá, principalmente da tua infância, você quis agradar o seu pai e sua mãe, ou então aconteceu algo que você sentiu que falhou com eles, né? Ou decepcionou, ou então eles criaram uma expectativa muito grande e você sentiu que não conseguiu cumprir aquela expectativa, né? Então tem essas ligações. E aí a gente fica arrumando desculpas para não fazer aquilo, para não começar alguma coisa. Boa noite para o pessoal que está entrando agora também. E você fica ali, arrumando desculpas. Então, ao invés de fazer logo o trabalho, você vai responder um monte de mensagem do WhatsApp, vai olhar o seu feed, você vai fazer um monte de coisa. Fica, entre aspas, enrolando. E aí, quando a gente vê, já passou hora, já passou um tempão, né? E a gente tem pessoas que têm tão sério isso, que são meses mesmo, sabe? Anos procrastinando coisas que a pessoa sabe que deve fazer, principalmente para mudar aquelas situações que não estão legais na vida dela, né? Então, essas são as principais razões. E tem uma também que é muito... A Tayla tá falando, caiu uma ficha. Que ótimo! É para cair mesmo. E é muito legal porque eu vou falando para vocês e vai vindo mais coisa aqui para mim também, né? Então é muito bacana esse compartilhar aqui. E tudo isso também, gente, uma coisa muito importante é que eu tinha muito, tá? Então estou falando assim, algo de que eu venho me trabalhando. O medo do julgamento do outro, né? Medo do julgamento, medo de me expor. Então, quando hoje eu estou aqui fazendo uma live para vocês, eu tive que me trabalhar um monte de questões, porque primeiro que eu tinha vergonha. Depois eu ficava assim, ai meu Deus, mas o que o outro vai pensar, né? E se eu falar alguma coisa errada? E se eu esquecer alguma coisa? Né? E se, sei lá, eu não agradar as pessoas? Mas é aquilo, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo, isso é fato. Então, a gente vai alcançar as pessoas que estão na nossa frequência, na mesma frequência que a nossa, né? Então, vivam sem se preocupar em querer agradar a todos e também a questão do medo do julgamento, né? Então, eu venho fazendo também. Então, porque, por exemplo, se eu tenho medo do julgamento, eu vou deixar de fazer um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana, várias coisas, por exemplo, que eu posso, falando de mim agora, né? Que eu posso passar adiante de conhecimento aqui para vocês, para muita gente ter acesso, eu poderia deixar de fazer. Porque, ai não, porque daí o que eles vão ficar pensando? Né? Por exemplo, não tem um cenário ideal, alguma coisa assim, a gente deixa de fazer por causa de coisas pequenas. E na verdade a gente só precisa do celular, de uma internet e passar adiante que a gente sabe, né? E falar aquelas nossas verdades, né? Então eu estou compartilhando aqui e eu tenho procurado fazer isso nos meus textos, né? Nos posts que eu faço, nos vídeos do IGTV, eu procuro sempre trazer vivências minhas, porque eu acredito, gente, que assim, quando a gente fala o que a gente vivencia, colabora também com que as outras pessoas olhem e falem assim, nossa, eu também estou passando por isso. Então, se ela conseguiu, né, no caso eu ou outras pessoas que vocês acompanham também, se eles conseguiram, se ela conseguiu e ela também tem essa questão, por que eu não posso conseguir? Né? Então, é nesse intuito de passar adiante e a gente poder contribuir com o outro. Sim, a gente acaba perdendo várias oportunidades. A Renata está perguntando aqui se a gente deve ficar cobrando alguém que procrastina ou é pior. Renata, a minha opinião é a seguinte. A pessoa, ela já está passando por, como é que eu vou falar?
Quando a pessoa procrastina, provavelmente ela já não está se sentindo bem com ela mesma. Então, na minha opinião, se a gente cobra é pior, porque ela vai se sentir mais cobrada, talvez ela se sinta mais incapaz, talvez ela se sinta mais julgada. E também ela pensa assim, né? Por exemplo, se eu estou cobrando alguém, putz, a Cláudia tá me cobrando, ela está criando uma baita expectativa e eu não estou conseguindo atender. Então, veja se faz sentido isso para você, né? Essa é uma opinião minha. Então, na medida do possível, a gente não cobrar. Sim, já tem muita cobrança interna, né? Então, na medida do possível, a gente não cobrar a pessoa, mas talvez abordá-la de uma outra maneira, incentivando, sabe? Procurando buscar as capacidades dela, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, conferindo aqui, né, o que eu preciso falar. Ah, sim, outro ponto que é muito importante, talvez quando a gente fica procrastinando muito, a gente não se sente suficiente, né? Então, putz, não, eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, vou decepcionar se eu fizer, vou errar, vou falhar, então eu nem faço. Aí eu fico adiando e nunca faço, tá bom? Mas o que que isso causa? Quando eu deixo de fazer as coisas, isso vai me causar tristezas, isso vai me causar desânimos, isso pode me causar sentimentos de inferioridade, porque eu fico me comparando com os outros. Sabe aquela pessoa que pega e faz com o que ela tem na mão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar? A gente fica assim, nossa, mas o fulano foi lá e fez, e ele tinha bem menos do que eu às vezes, né? Menos condição, menos informação. Às vezes é um assunto que você vai assistir uma pessoa falando, que a pessoa nem domina tanto assim, mas ela tá lá, dando a cara a tapa, porque é isso, né? A gente passar adiante aquilo que a gente sabe, né? A gente pode ficar angustiada também, como ela tá colocando aqui, né? A gente vai provavelmente se arrepender porque a gente deixou de fazer as coisas. A gente pode guardar mágoas por nós mesmos em relação a isso. A gente pode guardar ressentimentos e a gente pode também sentir inveja do outro, né? Porque eu vejo lá a pessoa fazendo e eu não consigo fazer, né? Eu não me permito fazer. Então eu vou ficar invejando o outro por uma coisa que na verdade sou eu, entende? Porque eu me coloquei naquele lugar e aí a pessoa, na verdade ela não tem nada a ver com isso, porque ela está lá fazendo o que ela acha melhor, com o melhor que ela pode, né? Então observem isso dentro de vocês, tá bom? Uma outra coisa, né, que eu comentei com vocês, que eu tenho me trabalhando esses meses, e aí eu fui descobrindo um monte de coisa de por que eu procrastinava. Então, uma delas é a seguinte: eu não sei, por exemplo, tem a Tayla aqui, que é uma grande amiga minha, eu sei que ela conhece. A gente estudou programação neurolinguística juntas, né, trocamos aí muita coisa, e estamos aí, né, tá na caminhada. E a gente fez um curso que se chama Eneagrama, que são dos tipos, né? Então, os tipos de personalidade, que são 9 tipos. E é muito legal, gente, esse tipo de conhecimento, porque a gente consegue se enxergar, entender quais são as nossas virtudes e quais são os nossos pontos de melhoria. E também nisso, quando eu sei isso, eu consigo muitas vezes deixar de me cobrar muitas coisas que não fazem parte daquela minha essência. E aí eu foco no que eu tenho de bom, porque na realidade é isso que a gente precisa fazer, né? É escolher focar naquilo que a gente tem de bom. Então, no Eneagrama, eu sou o tipo 1, que é o perfeccionista. E quando eu fiz o meu curso, já tem 2 anos atrás, não, gente, fez 3 anos já, foi em 2017. Quando eu descobri isso, sabe assim, foi um peso que tirou das minhas costas, porque eu entendi a minha vida toda, né? Várias coisas que eu fazia e deixava de fazer, porque é muito esclarecedor, né? Então, eu, como perfeccionista, assim, as condições tinham que estar sempre ideais. Então, falando aqui, né, trazendo para a realidade, não, então o vídeo, a luz, né, o som, e assim, às vezes a gente não tem essas condições ideais, às vezes a gente está num momento de reflexão e é importante isso ser passado naquele momento. Às vezes você está fora, né, do teu
habitat natural, mas você quer passar alguma mensagem. Oi, Tina, boa noite. Gratidão por estar aqui. Então, eu fui me trabalhando isso, né? Mas foi muito bacana quando eu entendi que eu funcionava dessa maneira. Porque eu procurava sempre as condições ideais por ter esse formato de comportamento. Boa noite, Valéria. Esse formato de comportamento perfeccionista. Mas essas condições ideais, gente, elas não existem, né? A gente é que vai fazendo e aquilo é mão na massa, né? Então, se você tem um trabalho, por exemplo, você entra numa empresa, a gente não domina aquilo, a gente está entrando. Mas cada dia eu vou procurar aprender mais e me melhorar. E com tudo na vida, né? A gente vai se melhorando, vai fazendo, é mão na massa, é prática. Uma outra frase que eu trago da programação neurolinguística, que eu até coloquei, né, no post da semana passada, que eu uso muito, né, e até mesmo para o pessoal que eu atendo, né, nos cursos também, é aquilo, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então é isso, é prática e a gente vai fazendo e vai se melhorando, tá? E outra frase que me libertou também horrores aí desse tipo de coisa é: feito é melhor do que perfeito. Então a gente vai fazendo e a gente vai se melhorando. A cada dia a gente vai se melhorando e vai se aprimorando, tá? Uma outra coisa que existe por trás da procrastinação, então, além da gente buscar as condições ideais e ter essa questão, né, do perfeccionismo, é que por trás disso também existe muita questão da autocobrança e a autocrítica. Então a gente se cobra muito, né? E a gente é muito crítica com nós mesmos. E a gente fica com aquele chicotinho, né? Mas não adianta. A gente também tem questões que a gente está se trabalhando, está se melhorando. Então sejam pacientes consigo, sejam amorosos com as suas falhas, né? Com as coisas que a gente não, aquelas coisas que a gente não é tão legal assim, que a gente não domina tanto, tá? Outra coisa que está por trás do perfeccionismo da procrastinação é a falta de confiança em si mesmo. Então, observem em vocês essa questão da confiança, né? Confia naquilo que você é bom, sabe? Põe foco nisso. E o que você não é, a gente pode se trabalhar, a gente pode se melhorar, tá? Outra questão é a gente se sentir inferior porque eu fico me comparando com o outro. Então eu fico assim, não, eu não vou fazer porque aquela pessoa, aquela amiga ou aquela pessoa que eu admiro lá na internet é tão boa, imagina que eu vou falar alguma coisa que eu nem sei. Então a gente fica se colocando num lugar de inferioridade porque acaba se comparando com o outro. E essa questão da comparação, quando eu fiz as primeiras formações de Theta Healing nos Estados Unidos em 2018, eu senti isso em mim, né? Porque, chegou um momento lá que tinham instrutores assim muito experientes, né? Que tinham ido para fazer outros cursos e tal, e eu estava, imagina, começando, né? E eu ficava assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de fazer troca, né? De exercícios com essa pessoa? E esse último ano que eu fui, o ano passado, foi muito tranquilo, porque eu tinha me trabalhado e, gente, todos nós, mesmo as pessoas que são muito experientes em tudo que elas fazem, elas também têm as suas questões, né? Por exemplo, aqui nesse mundinho de terapias, né? Nós terapeutas também nos cuidamos e às vezes a gente não dá conta de tudo sozinho. Então é onde eu também procuro algum tipo de terapia, ou que seja Theta Healing ou alguma outra técnica, né? Mas para me cuidar, uma outra pessoa cuidando de mim, entendeu? Devemos nos comparar com nós mesmos. A gente deve, na verdade, olhar pra gente com aquele carinho, sabe? De que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, né? A gente aprende isso, né, na PNL. A gente sempre faz o melhor com aquilo que a gente tem, né? E a gente é assim, é o dia a dia, né? Outra coisa que pode estar por trás dessa procrastinação é a sensação de não merecimento. Aí, gente, é muito louco, porque a gente muitas vezes tem medo do sucesso, né? Então, meu Deus, o que pode acontecer se eu tiver sucesso, né? Será que eu vou ficar
E será que as pessoas vão achar que eu tô metida? Será que as pessoas vão achar que, sei lá, eu sou superior a elas? Ou será que os meus amigos vão querer continuar comigo? Então, é muito interessante isso, que a gente pode ter medo do sucesso. Ah, tem uma pessoa colocando aqui, como faz pra gente olhar para nós com carinho? Ah, sim. Fabi, né? Fabi, você é única, você é especial. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente, na verdade, eu não gosto do tem que, né? Porque a gente não tem que nada. Mas a gente pode escolher se amar e se respeitar, que é o que eu vou comentar daqui a pouquinho, algumas coisas que a gente pode se trabalhar, né? E também, gente, outra coisa que está por trás de procrastinação são culpas, né? Culpas, sei lá, às vezes você fez algo passado na tua vida que você se sente culpado. E aí aquilo pode estar refletindo ainda no seu momento atual, né? Na sua vida como um todo. Então observem. E, gente, eu vou falar uma coisa, sensações de culpas, medos, arrependimentos, ressentimentos, mágoas, energeticamente falando, são sentimentos que têm uma frequência vibracional muito baixa. Tá? Depois, para quem quiser pesquisar mais sobre isso ou quiser mais informações, vocês podem me mandar mensagem. Né? Tem aquela pirâmide de Maslow, não, desculpa, eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Sim, escala de Hawkins, que lá tem as frequências vibracionais. E esses sentimentos que eu falei para vocês estão lá embaixo, então assim, é muito pesado, né? E a gente não precisa mais ficar se culpando de nada, se ressentindo. Quanto mais a gente liberar isso, mais eu vou conseguir trazer para minha vida coisas que a gente pode se trabalhar para deixar de procrastinar. Então, que seriam elas, né? A questão de alto amor, de se respeitar mesmo, sabe? Se amar pelo que você é. Principalmente conseguir enxergar os seus dons e os seus talentos, tá? Outra questão é a sua aceitação para consigo mesmo, porque quando você se aceita, automaticamente os outros vão te aceitar. E se o outro não aceitar, gente, assim, muito sinceramente, é problema do outro, né? O importante é você se aceitar sempre em primeiro lugar. Tem sim, Fabi, eu vou colocar essa parte para vocês do elevação da frequência. E já tá, na verdade, eu já tô até começando, né, a falar. Então, a parte de alto amor, a sua aceitação consigo, o autorrespeito, tudo isso você vai elevando a sua frequência vibracional, tá? A confiança, né, a autoconfiança em si, confiar que há uma energia superior, né, que você confia também, independente do nome que você dê, que você se conecte com essa energia superior e confie nela também, né? Trazer para a sua vida a questão do merecimento, de nada, Fabi, trazer para a sua vida a questão do merecimento, de você se olhar no espelho e se sentir merecedora de tudo que é melhor, né? Que a gente, sim, gente, esse universo ele é abundante, né? Esse universo, a gente só precisa escolher se liberar desses sentimentos negativos, a gente alterar a nossa frequência vibracional e, consequentemente, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais fácil e mais leve na nossa vida, tá? Não que a gente não vá ter desafios, porque todos nós temos, mas muda a forma como você encara aquilo, tá? Teve perguntinhas e eu vou fazer antes de seguir aqui para a próxima parte. Sim, antes só complementando uma que faltou, que é liberar, gente, as expectativas. Então, procurem viver sem se preocupar tanto com as expectativas dos outros, sem sabe, o que o outro está pensando, o que o outro está falando é problema do outro. O importante é você saber que você está fazendo o seu melhor. Então, libera as expectativas, porque com isso a gente se frustra também porque não conseguiu atingir a expectativa do outro. Faz algum sentido isso? Eu tenho que viver minha vida para suprir a expectativa do outro? Né? Então, fica aí de reflexão para vocês. Tá?
Tiveram duas perguntinhas aqui. Eu vou colocar, acho que aparece para vocês. Isso, aparece. A procrastinação está ligada a crenças limitantes? Sim, completamente ligada a crenças limitantes, que foram essas que eu fui trazendo para vocês. Então aqui, até voltando, ó. Crenças limitantes, medo de errar, medo de falhar, de não atingir as minhas expectativas e não atingir as expectativas que os outros colocam em mim, medo de me decepcionar e decepcionar o outro, a falta de confiança, a sensação de falta de merecimento, né? Então, o medo do julgamento, da exposição, tudo isso são crenças limitantes. Oi, Lili! Ei, boa noite! Tá? E é importante você se olhar em relação a isso. Foi sua pergunta, Fabi. Se olhar em relação a isso, porque se você está com alguma dessas informações no seu sistema, realmente vai ser desafiador você seguir adiante, tá? Então, busca alternativas, busca meios, depois, se for o caso, você me manda também mensagens no privado que eu posso te passar mais detalhes, tá? E tem aqui uma outra pergunta de Fabi também. Mesmo sabendo que tenho angústia ao procrastinar algo, eu ainda saio procrastinando. Sim, porque essas crenças que estão te limitando te impedem de seguir adiante, de fazer o que você tem que fazer. Entende? Porque é tão importante a gente se observar e a gente identificar isso. Então, quando eu falei para vocês, né, aqui no início da live, que eu passei por isso e fui me trabalhando e fui descobrindo tudo isso que eu estou aqui passando para vocês, eu falei, nossa, gente, eu não imaginava que por trás de uma procrastinação tinha tanta coisa. Né? Então, por trás dessa palavra, gente, tem muita coisa, assim, que é bastante. Quem está afim de tomar decisões, né, de deixar de procrastinar, se olha em relação a isso, tá? Eu quero saber, gente, se mais alguém tem perguntinhas, vocês podem fazer aqui também que a gente vai respondendo, tá? Então, quando você trabalha essas questões de auto-amor, de aceitação, de autorrespeito, confiança, merecimento, se liberar de julgamento dos outros, de expectativas dos outros, de querer agradar a todo mundo, é onde a gente consegue começar a enxergar de verdade os nossos dons e os nossos talentos. E é isso que a gente vai colocar foco, entendeu? É isso que merece a nossa força, porque o restante é o restante. E aí eu vou me trabalhando também, claro, pontos de melhoria, né? A gente não fala pontos fracos, não, né? Todo mundo tem lá os seus, claro, os seus defeitinhos de fabricação que eu brinco, mas todos nós temos muita coisa legal. Então vamos exaltar isso, tá? Então, como que você faz? Você se trabalhou, você está se trabalhando, na verdade, porque a gente tem trabalho, gente, pro resto da eternidade, a verdade é essa. Então, o que você vai fazer? Um plano de ação. Então, tá, o que eu quero? O que eu vou fazer? Né? Porque é muito importante que você saiba o que você deseja, tá? Então, você vai se organizar. Sei lá, você vai arrumar uma agenda de papel, uma agenda no seu celular. Você vai colocar o que você precisa fazer. Vai ter um planner, né? Tem daqueles planners também. Usar a psicologia positiva também, tá? Tudo que é ferramenta boa, gente, que vocês se identifiquem, usem. Né? De repente, sei lá, você vai conversar com um amigo, trocar uma ideia de como que ele se organiza. Eu nunca li, gente. Eu li partes e eu vi vídeos daquele livro que chama... Ai, como é que é, gente? O Milagre da Manhã, se eu não me engano. E lá fala, né, de você acordar assim. Pra mim assim, é muito mega cedo, são 4h30, 5 horas da manhã. Mas tem gente que super se dá bem, né, nesses horários assim, porque ali o dia já começa, né? Então, existem inúmeras maneiras de você se organizar. É você que vai identificar a sua, tá? Não tem assim uma receita mágica que sirva para todo mundo. É você se conhecendo e entendendo como que você funciona, tá? E aí agora, se ninguém mais tiver perguntinhas, eu quero fazer uma meditação com vocês, para vocês observarem aí dentro
coisas que vocês têm procrastinado e a gente vai liberando isso tudo, tá bom? Então, quem tiver aí comigo ainda até agora, né, que foi pegando todas as dicas, essa live, inclusive, gente, vai ficar disponível, tá? 24 horas. E mais pra frente um pouquinho eu vou colocar ela também no nosso IGTV. E você pode rever, fazer anotações. Se tiver qualquer tipo de dúvida também, pode mandar no direct, né, para perguntinhas aí. E a gente vai se ajudando, né? Eu acho assim, a gente vai trocando informação e vai crescendo juntos. Então, quem estiver por aí e quiser participar da meditação, eu vou convidar para que vocês fechem os olhos, né, para que vocês façam aí algumas respirações bem profundas e vão se conectando com a sua respiração, com o seu coração, né? Vai deixando aí os seus pensamentos desacelerarem, para que você possa agora prestar atenção só em você, né? Só aí realmente nesse seu coração batendo, nessa energia que circula o teu corpo. Então respira fundo. E aí eu vou pedir para você imaginar que lá do centro da Terra vem uma energia, a energia de Gaia. E ela vem subindo desde lá do centro. Ela entra pela sola dos seus pés. E essa energia vem subindo pelas suas pernas. Toca a base da sua coluna. Vem subindo e abrindo todos os seus centros energéticos. E quando chega no topo da sua cabeça, essa energia se forma como uma bola de luz. Você entra nessa bola de luz e sobe. Você vai subir, passar o teto dessa casa, vai além céu, além universo. Aí você vai passar por camada de luzes claras, escuras e claras. E segue subindo, 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 subindo. Atravessa a camada de luz dourada e sobe cada vez mais rápido. E de repente você cruza uma camada gelatinosa, parece um imenso arco-íris. Você atravessa todas essas cores e sobe, 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 sobe. E você chega de frente para um portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra por esse portal, a sua bola de luz desmancha e você dissolve nessa luz. E essa luz é a energia da criação, é a energia de puro amor incondicional. E aí desse lugar, eu vou te convidar a refletir o que você tem procrastinado na sua vida. Se é aquilo que você está ensaiando para fazer já há tempos. Olha para você, volta na sua história, na sua linha do tempo e observa desde quando que você está procrastinando isso. E eu vou além. Qual foi a primeira vez que você se lembra de ter procrastinado na tua vida? Vai cada vez mais fundo dentro de você, porque é você que tem as respostas. E aí quando você se lembra desse momento, o que você sentiu? Quais foram os principais sentimentos? De repente você ficou decepcionado consigo mesmo? Se sentiu inferior, talvez? De repente você ficou frustrado? Ficou magoado?
O que você sentiu? E aí, mentalmente, você vai se responder: para que está te servindo essa procrastinação? Agora que você observou os seus sentimentos, para que isso está te servindo? Para você não errar? Para você não falhar? Para você não ter sucesso porque você tem medo do sucesso? E vamos mais fundo. O que você aprendeu ou está aprendendo com essa procrastinação e com esses sentimentos limitantes, com essas crenças limitantes? Porque tudo, gente, tem um aprendizado. Todas essas crenças limitantes, elas estão, na verdade, querendo nos ensinar algo, alguma virtude, alguma qualidade. Então, o que você aprendeu com tudo isso? E aí agora, medo do não. Aí eu nem tento, né? Porque se eu tenho medo do não, então agora você que está comigo aqui, vai mais fundo dentro de você. E aí eu vou pedir algumas liberações aqui por meio do Theta Healing. Quem quiser que as informações sejam liberadas, basta falar, né? Pode verbalizar o sim. E todo mundo que disser esse sim aqui, ou vier assistir o vídeo depois, também as informações já estão programadas para serem liberadas. Então você que está me ouvindo, permite que todos esses sentimentos, esses padrões negativos que você identificou, que isso tudo seja resolvido e liberado do seu sistema de crenças, seja enviado para a luz e substituído por muito amor incondicional, seja substituído também pela sensação mais elevada do que é aceitação, do que é autorrespeito, que você saiba a sensação mais elevada do que é auto-amor, auto-perdão. Te ensinar a definição da fonte criadora do que é confiança, do que é confiar em si mesmo, do que é você viver sem se comparar com os outros, sem se sentir inferior aos outros, do que é você viver a sua vida se sentindo merecedor e que você saiba trazer à tona todos os seus dons e talentos com facilidade, com alegria e com muita leveza. Então, para quem disse sim, vai sentindo todos esses sentimentos como se fosse uma nuvem rosa tomando conta de você, de todo o seu corpo, de todas as suas células, para que você se reconheça nessa nova realidade. De pura aceitação, de auto-amor, de autocuidado, de autorrespeito. E aí, daquela luz branca, branca, branca que você está, você vai imaginar agora como se você estivesse debaixo de uma cachoeira cristalina
E essa água te transpassa todo o corpo, todas as células do seu corpo. E vai além, ela te lava a alma em todos os tempos, entretempos e dimensões. Sente essa limpeza, essa transmutação de energias em você. E aí você assumindo todo esse ser divino que você já é, que você já está despertando o seu mestre interior, que se reconecta cada vez mais com o seu eu superior e com a sua alma. E desse lugar você faz uma respiração bem profunda, recobrando a sua consciência. Você mexe devagarinho a sua cabeça, de um lado para o outro, suas mãos, seus braços, e pode abrir os olhos. E aí eu quero saber se vocês estão bem, se vocês puderem escrever aqui para mim, ou dar um coraçãozinho de que estão bem, porque às vezes a gente ainda tá meio lá, né? E é tão gostoso ficar relaxado. Oi, Jô, boa noite. A live vai ficar disponível, então você pode, se você sentir, pegar ela daqui a pouquinho, que eu vou colocar aqui também. Estão todos bem? Eu quero saber então se vocês têm mais alguma pergunta sobre esse tema, se foi útil para vocês essas informações. E se vocês sentirem de perguntar qualquer coisa, tá, gente? Podem ficar à disposição, eu vou me colocar à disposição, vocês me mandem aí no direct, né? E a gente vai assim crescendo juntos, compartilhem, né? Eu vou estar disponível, compartilhem com o pessoal se vocês gostaram, né? Recomendem, porque a gente sabe que tem muita gente que passa por essa questão, então se a gente puder, né, às vezes uma palavra, que nem aqui logo no comecinho, né, a Tayla já falou, ai, tava caindo um monte de ficha. Então é uma palavra que a gente só precisa dessa palavra para virar a chavinha, né? Sugerir um novo tema, o medo do não? Pode sugerir sim, Fabi. Medo do não. Tem uma live que eu quero fazer, eu estou me programando para semana que vem, gente, que é sobre o medo da felicidade, da alegria. Mas aí eu aviso vocês também, mas eu vou anotar aqui, tá, Fabi? Medo do não. Então, gente, é tudo isso que eu quero deixar com vocês hoje. E para finalizar, deixar uma reflexão, né? Que nós somos essa centelha divina e todos nós somos essa luz. A gente só está aqui para se relembrar de tudo isso, para poder seguir adiante. Então, de repente, você pode escolher levantar. Todo dia que você levantar de manhã, você coloca a mão no seu coração, agradece e escolha ser o seu melhor naquele dia, fazer o seu melhor aquele dia, né? E todo dia eu escolho ser melhor do que ontem, e hoje eu escolho ser melhor do que ontem e fazer o meu melhor, porque dessa maneira que a gente vai trazer as mudanças para dentro da gente, que consequentemente vão reverberar ao mundo ao nosso redor, tá? Então eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes, a quem vai assistir a live depois também, e desejo uma ótima noite. Gratidão, Fabi. A gente vai se falando, tá bom? E vocês fiquem à vontade para deixar sugestões também para as próximas lives. Ótima noite, pessoal. Um beijo grande e namastê.